A paz do Senhor, amados. Meu nome é Jaqueline Batista, sou do canal Tempo com Deus. Peço que você deixe seu like, seu coraçãozinho, comente, compartilhe e me ajude a divulgar o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Eu quero falar de uma pessoa maravilhosa, chamado Espírito Santo de Deus. Está lá em João 14, versículo 26. Fala bem assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Palavra do Senhor, amados. Amados, o nosso Deus, quem fala aqui é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele, nesse momento aqui, ele já tinha sido morto, ressuscitado, estava no céu junto ao Pai Todo-Poderoso. Só que ele falou assim: eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei o meu povo sem uma direção, eu não deixarei meu povo órfão. Eu vou deixar o Espírito Santo, que é o Consolador. Ele vai ensinar vocês aquilo que eu tenho dito. O que foi que Jesus nos ensinou, amados? A ter uma vida santa, reta, amar ao próximo, amar a Deus, né? Ter uma vida diante do Senhor. Aqueles que não conseguem se desviar do pecado, do vício, peça a Deus ajuda. Chama o Espírito Santo de Deus. Amado, a melhor pessoa, o nosso melhor amigo. Você pode ter uma mãe excelente, um pai excelente, um filho excelente, pode ter uma esposa excelente, mas o seu melhor amigo deve ser e sempre será o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai lhe ensinar a ser um bom pai, um bom filho, um bom amigo, um bom servo do Senhor, um bom funcionário, um bom patrão, um bom administrador. E isso também serve para as mulheres, tá? Eu falo homem, mas também é para as mulheres. Então, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar a ser pessoas melhores. Mas, amados, a Bíblia fala também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Temos que vigiar o que fazemos com o nosso corpo, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus que zela pelo seu povo, zela pela sua casa. E nós somos o templo do Espírito Santo, somos casa do Senhor. Então, amados, o nosso Deus, ele foi, mas deixou o Espírito Santo de Deus. E sabe uma coisa que me vem à mente agora? Me lembrou de uma história muito maravilhosa que mostra esse amor que Deus tem por nós. Quando aquela mulher, ela foi pega em adultério, ela não estava cometendo adultério só, ela e um homem. Só que quando ela foi para ser punida, só pegou a mulher. O que fizeram? Colocaram a mulher na roda, cada um pegou uma pedra e apedrejaram essa mulher. Só que lá os fariseus colocaram Jesus à prova. Perguntou: aí, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E aí, o que faremos? Né? Mais ou menos isso, amado. Eu tô exemplificando a palavra do Senhor, tá? E aí, o que faremos? Jesus, calmamente, ele deu uma lição de amor, de paz, de mansidão, domínio próprio, de bondade. O nosso Deus, ele nos ensina todos os dias. Ele plenamente sentado, calmamente, aquela multidão em alvoroço, com raiva, com ódio. E Jesus era um Deus que ele ouvia pensamentos, como até hoje ele ouve. O nosso Deus sabia o que a intenção daquele povo, a maldade daquele povo. Porque se tinha que apedrejar alguém, tem que ser o casal, não só a mulher. Porque ela não estava cometendo o pecado sozinha, ela estava com alguém. Mas na hora da punição só pegaram a mulher. O que Jesus fez com ela? O que Jesus fez? Plenamente, Jesus calmamente, sentou na areia ali, começou a escrever na areia e falou bem assim: olha,
atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Só disse isso. A Bíblia conta, ela relata que do mais velho ao mais novo, um por um, foi largando a pedra e se retirando. Largando a pedra no chão e se retirando. A mulher que pensava que ia ser morta apedrejada, não foi morta. Aí Jesus fez uma pergunta para ela: mulher, cadê seus acusadores? Ela olhou, não viu ninguém. Ela disse: não sei, Senhor. O que Deus falou para ela? E fala para mim e fala para você: vá e não peques mais. E a mulher foi embora. Teve uma segunda chance. Porque Deus é amor, justiça e juízo. Mas eu quero advertir vocês, amados, sobre uma coisa. Deus, ele é amor. Ele é justiça, mas também é juízo. O que o nosso Deus nos ensina? Que tem uma coisa, somente uma coisa que Deus não perdoa. Amado, se você cometer qualquer pecado e se arrepender de todo o seu coração e não voltar a pecar mais, Deus perdoa. Certo? Até aí tá bom? Só que tem uma coisa que Deus não perdoa. Sabe o que é? É blasfemar, é falar mal contra o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes Deus está usando uma pessoa para outra. E a gente fala: não, é demônio puro, ali quer dinheiro, e ali quer não sei o que, quer julgar o irmão. Amados, não julgue. Se você não entende, não julgue. Porque vá que seja o Espírito Santo de Deus usando aquela pessoa, aquela criança, aquela idosa, aquela adolescente, aquele drogado, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma mula para falar com Balaão, porque Balaão já ia lá em Israel amaldiçoar a cidade, amaldiçoar o povo. Deus usou a mula para falar com Balaão, um animal de 4 patas. Por que Deus não pode usar um drogado, um bêbado, uma mulher, uma idosa, uma criança? Deus usa quem Ele quer. Vai entender Deus. Então, se eu não entendo o trabalhar do Senhor, então eu vou orar: Senhor, me faz entender que mistério é esse. Mas não blasfeme contra ninguém, não julgue, amados. Porque às vezes está julgando o Espírito Santo de Deus. E sem querer, você está cometendo esse pecado imperdoável para Deus, que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Eu vejo muita gente falando de muita gente. Eu particularmente, eu não gosto de julgar ninguém. Eu vivo a minha vida, erre quem errar, seja famoso, não famoso, cada um faz o que quiser, porque naquele grande dia, cada um vai dar conta dos seus próprios pecados. Cada um vai dar conta de si próprio. Jesus é o nosso advogado, mas Ele nos ensina com a palavra o que devemos ou não fazer. Então, escolha, amado. Se você não entende o trabalhar do Senhor, peça o seguinte: Senhor, me revele que mistério é esse. Se isso aí vem de Deus, ou vem da minha cabeça, ou vem do inimigo. Porque muitas vezes vem da minha cabeça. Às vezes é o inimigo colocando, às vezes é Deus mesmo. Porque Deus, ele dá, ele tira, Deus abre porta. A porta que Deus abre, homem nenhum fecha. E a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. E daí? E agora? Você vai contender com Deus? Não vai contender com Deus. Ninguém pode ir contra Deus. Ainda que o inferno todo se levante, ninguém pode contra o nosso Deus. Se você acreditar nisso, se você crer nisso, não tem assombração, não tem maldição, não tem feitiçaria, não tem nada que lhe paralise. Porque eu conheço pessoas que não conseguem dormir no escuro, porque tem medo que venha vir. A menina,
Amados, o nosso Deus é o Deus do impossível, aquele que nunca perdeu uma guerra, uma batalha. Nosso Deus é soberano, nosso Deus, ele é triunfante. O nosso Deus, olha, eu não tenho palavras para descrever um Deus tão incrível quanto esse Deus. Ainda que eu venha dizer adjetivos favoráveis ao nosso Deus, não vai caber na grandeza desse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, que é Iavé, é o nome do nosso Deus. Tem gente que nem sabe o nome de Deus, gente. Tem pessoas que não sabem nem o nome do nosso Deus, porque Deus é uma patente, Deus é uma nomenclatura. O nome de Deus é Iavé. Tem gente que não sabe. É Jeová. Então, quando a gente vê algo que não entendemos, que a gente não consegue entender, amados, não julgue, não julgue, não julgue, porque você pode estar julgando o Espírito Santo de Deus e tendo para você, chamando para você a sua própria condenação. Por isso que é muito importante você orar e respeitar a pessoa do Espírito Santo. Não acha que ele tem menos poder que Jesus, nem Yahvé, não. Os três são um, e um são os três. Se eu oro para o Espírito Santo, eu oro para Jesus. Se eu oro por Jesus, eu chamo Yahvé, porque eles são os mesmos, é a Santíssima Trindade. E acabou. Que você entenda ou não entenda, que você aceite ou não, ninguém muda o quadro. O nosso Deus é soberano, amados. E Ele está aqui na terra ainda para nos ensinar. Porque Jesus falou assim, eu não vou deixar os meus filhos órfãos. Não vou deixar. Eu vou deixar o Consolador. E o nosso Consolador é aquele que nos vê chorar, que nos vê perder, que nos vê ser traídos. A gente muitas vezes é espancado, é açoitado, é caluniado, é perseguido. Mas o nosso Deus, o nosso Redentor vive na pessoa do Espírito Santo. Então, amados, não creia em mim. Creia que o Espírito Santo, ele vai lhe ensinar a cada dia ser um homem e uma mulher melhor. Porque o nosso Deus, ele tem a intenção de nos salvar e nos levar para a vida eterna. E Jesus está voltando. Se prepare. Se prepare, se apegue com esse Deus, porque vai chegar um dia que o nosso Jesus vai chamar o Espírito Santo para o céu. Aí que você vai ver a coisa, amado. A Bíblia fala que aí que o bicho vai pegar, literalmente falando. Então é melhor que nós venhamos preparar nossa casa, nos revestir de Deus, de Jesus, comer a palavra, viver a palavra, ter amizades, relacionamentos com pessoas que também têm a Deus na vida. Sociedades com pessoas que têm Deus na vida, casamentos com pessoas que têm Deus na vida, amizades com quem tem pessoas na vida, lugares que falem do Senhor. E se não tem, se você, por exemplo, você vai numa academia, mas não tem ninguém que é crente, mas você tem que fazer a diferença. Você tem que falar que tem um Deus sim que cura, né? Tem um Deus que liberta, tem um Deus que cura fibromialgia, tem um Deus que cura problema nos ossos. Existe um Deus que é o remédio para tudo. Ali é só um exercício físico, mas você tem que dizer àquela pessoa, fulana, eu conheço um Deus que cura até câncer, porque já me curou. Se Deus me curou, Ele pode curar você também. É só você crer. E outra coisa, eu vou lhe apresentar uma pessoa maravilhosa. Aí a pessoa, cadê a pessoa maravilhosa? Aí você fala lá, tá lá em João 14, 26. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então, amados, fique com essa palavra, descanse em Deus e confie no Senhor. E cuidado
para não julgar os irmãos e as irmãs. Se você não entende, vá orar. Porque é melhor você orar do que blasfemar contra o Espírito Santo e ser condenado por isso. Então, fique na paz, se inscreva, comente, compartilhe e aperte o coração.